dia de prova na escola e você não estudou absolutamente nada. Nada! Pô, já bate aquela angústia, né? Então, de repente, quem entra na sala de aula é sua avó, vestida de bombeiro. Como assim? Não sei, cara. Só sei que sua avó começa a sair no tapa com um jacaré e você tem que fugir, porque a sala virou um caos. Você pula da janela e já cai dentro do carro do Mario Kart. Que é isso? Que birutice é essa, né? É sonho. Você tá sonhando. É no sonho que essas coisas malucas acontecem. Agora, você sabe o que realmente são os sonhos? E se desse pra gente entrar no sonho de outra pessoa? Inception, é possível? Bom, a ciência descobriu um jeito. Vamos ver agora tudo que a ciência descobriu sobre os sonhos. Esse vídeo vai explodir sua cabeça. Peter aqui. O ser humano, ele passa em média 1/3 da vida dele dormindo. É dentro desse período, né, que ele vive uma espécie de outra vida. Sabe, uma espécie de transição para um mundo paralelo. Não é um isekai, ok? É um negócio que acontece só dentro do seu cérebro. Não é feito de nenhuma substância, é algo absolutamente natural. São sonhos. É óbvio que o negócio que acontece com todo mundo todos os dias vai virar assunto, lógico, né? Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que os sonhos podiam virar profecias, podiam acontecer realmente. Hoje o sonho faz parte da própria cultura pop. É Sandman, é Freddy Krueger, é Inception. A gente pira com o mundo dos sonhos. Mas, afinal, é só doideira do nosso cérebro? Tem algo por trás? Vamos conferir isso agora. Olha, a primeira grande revelação é que a gente não sonha a noite inteira. Sabia disso? É só uma fração do tempo que você fica na cama. Os cientistas calculam que uma pessoa tende a sonhar só 2 horas durante o sono, em sessões separadas, ok? Que duram tipo entre 5 e 20 minutos. Parece até pouco. Só que se desse pra somar tudo, e se a gente considerar o tempo de vida médio de um ser humano, essa pessoa vai ter passado cerca de 6 anos sonhando durante a vida. É muito mais tempo do que a gente passa na escola, por exemplo. Você não fica o dia inteiro na escola, ok? Você pode pensar, não, eu fico mais de 6 anos na escola. Mas estou falando somados, ok? Então é claro que os sonhos sempre tiveram um papel muito importante na cultura humana. Os sonhos sempre intrigaram a nossa sociedade. Todo mundo sonha, todos os dias. Você pode até não lembrar ou ter a sensação de que não sonhou, mas o sonho aconteceu, não é incrível isso? Você pode falar, essa noite não sonhei com nada. Sonhou sim. Então desde o comecinho da civilização, a gente está conversando sobre isso. A gente está tentando entender a origem e o significado dos sonhos. A gente sempre quer entender o significado dos nossos sonhos. Tipo, hoje eu sonhei com isso. O que significa isso? O que quer dizer para minha vida, né? E você não quer saber isso? Bom, a primeira ideia do que seriam os sonhos foi uma ideia mística. Os sonhos seriam um lugar de encontro, um ponto onde o homem receberia algum tipo de entidade externa. Olha o conceito de Inception existindo milhares de anos no passado, né? Porque nessa visão do sonho, o homem seria um ser passivo e o sujeito da ação seria uma força externa a ele. Uma força que passaria imagens e sons para transmitir uma mensagem. Entende? Ou seja, a pessoa que está sonhando seria um coadjuvante. As mensagens vinham de fora. Um dos primeiros registros históricos dessa ideia data de mais de 2000 anos antes de Cristo. O rei Gudja, da cidade sumeriana de Lagash, teria recebido uma mensagem e esse seria o motivo para o rei determinar a reconstrução do templo de Ningirsu. Guardou esses nomes? Nem precisava. Isso foi só para vocês entenderem que o bagulho é antigo e o bagulho é louco demais, né? Um rei mandou derrubar um templo inteiro e fazer outro por causa de um sonho. Entende? Os antigos egípcios também defendiam esse conceito. Eles acreditavam que os sonhos eram a melhor forma de comunicação com os deuses. Os sonhos acabaram se tornando uma espécie de ritual, né, em que os sacerdotes egípcios iam dormir em lugares especiais. Eram santuários com camas exclusivas para isso. Eu não sei se as esposas acreditavam nessa história, mas era verdade, né? O sacerdote ia dormir com um problema ou um questionamento na cabeça e induzia uma resposta no sonho. Podia ser um aviso, podia ser um conselho, um conforto, mas eles acreditavam que esse recado vinha dos deuses, através do sonho. Se a gente for ver as referências da mitologia grega, a gente tem Morfeus ou Oneiros, né, o deus dos sonhos. Morfeus também enviava avisos e sinais através dos sonhos, principalmente para aqueles que dormiam em templos dedicados a ele. Para os gregos antigos, os deuses visitavam os sonhadores durante os sonhos, entregavam uma mensagem e iam embora depois. Era tipo o zap-zap do Olimpo, entende? Esse conceito espiritual dos sonhos está presente na raiz de praticamente todas as religiões modernas. Nos livros sagrados no hinduísmo, o sonho é descrito como um dos 3 estados da alma, né? Existe o estado desperto, existe o estado do sono profundo e existe o estado intermediário, que aí sim, são os sonhos. Os ensinamentos místicos dos Upanishads foram escritos 300 anos antes de Cristo na Índia e separavam os sonhos em 2 tipos. Sonhos que eram uma manifestação dos desejos internos da pessoa e sonhos que eram tipo aventuras mesmo, em que a alma saía do corpo e era guiada por outras realidades, né? Já no judaísmo primitivo, os sonhos eram considerados como uma parte importante da experiência humana.
A pessoa poderia aprender muito no sonho, né? Assim como aprendia com as coisas que fazia acordada. Por outro lado, os antigos hebreus defendiam uma diferenciação entre sonhos bons e sonhos ruins. Para os antigos hebreus, todos os sonhos bons eram uma manifestação da mensagem de Deus, enquanto todos os sonhos ruins eram fruto de espíritos malignos. E o curioso é que os antigos hebreus, eles seguiam a mesma linha dos sacerdotes egípcios. Como? Eles acreditavam que era possível forçar um sonho para se obter uma revelação divina. Bom, daí então a gente chega no cristianismo, que herda dos antigos hebreus boa parte desses conceitos. A Bíblia está repleta de figuras históricas que receberam a verdade de Deus através dos sonhos. Inclusive um dos primeiros dicionários de sonho, né, por assim dizer, nasceu no cristianismo. O chamado Somniale Danielis foi escrito no século V depois de Cristo e inspirado no profeta Daniel, que recebia as profecias dele através da interpretação dos sonhos. No islamismo, os sonhos também têm um papel de destaque, já que os sonhos são a única forma dos muçulmanos receberem uma mensagem divina depois, né, que o Maomé partiu. O islamismo também divide os sonhos em 3 tipos. O sonho verdadeiro, al-Ru'ya, tem inspiração divina. O sonho falso, que pode vir do rei dos demônios. E por último, o sonho mundano, ou Hum, que não tem sentido importante. Para os muçulmanos, o Hum, né, o sonho mundano, pode ter origem nos desejos do sonhador ou naquilo que já experimentou quando acordado. Então assim, você vai percebendo, né, como diferentes culturas, diferentes religiões acabam chegando em conclusões muito parecidas. E agora vem a segunda grande revelação, né? Tirando o aspecto divino, a ciência concorda com praticamente tudo que as religiões já levantaram sobre os sonhos. Olha isso. Então vamos lá. Aqui estamos nós, milhares de anos depois, milhares de especulações depois, milhares de interpretações religiosas ou místicas a respeito. E o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? A gente continua sabendo que parte do cérebro do sonho surge. A gente continua sem saber, com certeza, qual é a função do sonho para o organismo ou para a mente. Ou seja, a gente continua sabendo muito pouco sobre os sonhos. No campo da psicologia surgiu o subcampo batizado de onirologia. O nome vem de oneiros, que significa sonho em grego, né, junto com logos, ou conhecimento, estudo. Então, onirologia é o estudo científico dos sonhos, um ramo da ciência que busca entender as relações entre os sonhos e as funções do cérebro e como que essa ligação pode ser utilizada para compreender melhor a formação da memória e as desordens mentais. Um dos precursores desse ramo foi o médico alemão W. Robert, né, que escreveu um tratado sobre traumas e sonhos no século XIX. De acordo com esse cara aí, né, os sonhos tinham uma função específica na natureza humana. Para ele, os sonhos funcionavam como um mecanismo para apagar impressões sensoriais que não foram registradas corretamente durante o dia. Entende? O sonho seria tipo uma repartição pública automática do cérebro. O que está incompleto e não é importante é jogado fora, enquanto aquilo que está incompleto, mas é importante, seria arquivado em definitivo na memória. Décadas depois de Robert, seria a vez de Sigmund Freud, o pai da psicologia. Dele estabeleceu uma teoria diferente. Para o Freud, os sonhos funcionariam como guardiões do sonho. Como assim? Freud afirmou que a função do sonho era realizar desejos e anseios da mente acordada, e aí permitia que a pessoa dormisse sem ser incomodada por aquelas vontades. São teorias, com certeza, né? São visões distintas dentro da psicanálise. E aí veio o psicólogo americano Calvin Springer Hall e fez um estudo realmente gigantesco sobre o assunto. Hall reuniu mais de 50 mil relatórios sobre sonhos de diferentes pacientes entre as décadas de 40 e 80. Foram 4 décadas pesquisando tudo isso, até lançar o livro The Content Analysis of Dreams. Não é um dicionário de sonhos, entende? É basicamente um manual estatístico de como a raça humana sonha. Os resultados desse estudo, realmente são fascinantes. Hall e os colegas pesquisadores dele constataram algo que já era mais ou menos evidente desde a antiguidade. Todo mundo sonha com as mesmas coisas. O estudo demonstrou que existe pouca variação de conteúdo dentro dos sonhos, independente da região da pessoa que sonha, entende? Não importa. O que você sonha, tipo aqui no Brasil, é muito parecido com o que uma pessoa sonha na Rússia, no Japão, na Itália, no Canadá, não importa. As diferenças são mínimas. Sim, nesse momento deve ter um japonês em Tóquio sonhando que vai repetir de ano. Não é só com você. E o estudo Hall também mostrou que a emoção mais comum dentro dos sonhos é a ansiedade. Outros sentimentos que também aparecem muito nos sonhos, né, independente da região, são abandono, raiva, medo, alegria e felicidade. Hall também constatou que as emoções negativas, infelizmente, são muito mais comuns do que as positivas. Assim, estatisticamente, também aqueles sonhos mais safadinhos acontecem em menos de 8% dos casos. E são geralmente mais comuns entre os adolescentes, pode crer. Ou seja, é oficial. A molecada pensa muito naquilo e vai pro sonho também, né? Tem jeito, não consegue se livrar daquilo. E o mesmo estudo também mostrou que esse tipo de sonho, digamos, picante, né?
Acontece igual para homens e para mulheres. Você achou que era só para homens? Não, é para os dois, né? Ou seja, é oficial também. Geral pensa muito naquilo. Ou pelo menos sonha muito com aquilo, né? Pode falar, admite, hein? E sim, é possível afetar os sonhos. Eventos que acontecem no mundo real têm reflexo naquilo que você sonha. E não, eu já parei de falar de safadeza aqui, não é mais isso não. Eu tô falando de outros eventos. Um estudo recente, conduzido pela psicóloga americana Deidre Barrett, analisou mais de 15 mil relatos de sonhos. É relato pra caramba, né? Bom, a doutora Barrett estava estudando um negócio e percebeu o outro. Ela conseguiu comprovar que a Covid-19 quadruplicou a frequência de sonhos relacionados com medo, doença e morte no período da pandemia. Ainda assim, esses estudos estatísticos não explicam duas coisas. Onde os sonhos surgem, né? E é aí que sai a psicologia e entra a neurologia, o estudo do cérebro. Até pouco tempo atrás, né, os cientistas acreditavam que os sonhos surgiam somente durante o período do sono chamado REM, R-E-M. O que é REM? Não é banda, ok? Não é R-E-M, não. REM é a sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Nesse período do sono, os nossos olhos ficam se movimentando bem rápido embaixo das pálpebras, né? Eu não vou fazer agora porque não dá. Mas se você já viu alguém nesse estado, chega a dar até nervoso, percebe? Fica movimentando muito rápido. Como é que a pessoa pode estar relaxada se o olho se move feito um louco? Enfim, acontece. Inicialmente se acreditava que era justamente por causa dos sonhos, que a pessoa estaria olhando em todas as direções para ver o que está rolando dentro do sonho. Hoje a ciência já sabe que existem sonhos gerados durante o sono, REM, mas também existem sonhos gerados fora desse período. E digo mais, existem sonos REM que não produzem sonhos, entende? Embolou o meio de campo da ciência. Só que fica ainda mais curioso, os cientistas também descobriram que esses dois tipos de sonhos são diferentes, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. Como assim, Peter? Os sonhos REM são mais longos, mais frequentes e mais loucos. Os cientistas também descobriram que o corpo libera certos neurotransmissores que inibem a movimentação dos seus músculos. É isso que impede que as pessoas se mexam sonhando, entende? Senão você estaria mexendo tudo, né? Só esquecendo de avisar os olhos, que ficam ali movendo loucamente, entende? Então, tudo para, menos os olhos. Por outro lado, os sonhos que acontecem fora do período REM costumam acontecer com menos frequência e geralmente são sonhos mais pé no chão, com coisas do cotidiano mesmo. E aí você percebe como a ciência meio que comprovou o que muitas religiões já diziam lá atrás, desde o Egito Antigo. Existem sonhos mais complexos, em estudos mais elevados da consciência, por assim dizer, e sonhos que são mais mundanos. Agora a gente sabe que essa é a diferença entre os sonhos que acontecem durante o REM e sonhos que acontecem fora do REM, mais perto ali da hora de acordar. Até as ondas cerebrais são diferentes nos dois casos. Então assim, o mais provável, segundo os cientistas, é que existam mesmo dois tipos de sonhos, com dois tipos de funções gerados por dois mecanismos diferentes dentro do cérebro. Existiriam então os chamados sonhos autênticos e os sonhos ilusórios. Os sonhos autênticos são aqueles sonhos mais mundanos, baseados na experiência pessoal, sabe? A partir do conhecimento ou da memória do indivíduo. Para os estudiosos, esses sonhos autênticos seriam, na verdade, um efeito colateral de um processo interno do nosso cérebro, entende? Esse processo interno seria tipo uma renovação da eficácia sináptica. Vou traduzir para vocês, ok? O sonho autêntico surge quando o seu cérebro está dando uma polida nas conexões sinápticas, está tirando a poeira dos neurônios para rodar melhor. Bacana isso, né? Por outro lado, os sonhos ilusórios são aqueles sonhos mais doidos, que nada faz sentido. São coisas bizarras, sem lógica. Para os estudiosos, isso também é um efeito colateral de outro processo. O nosso cérebro está constantemente reforçando conexões na sinapse, dando aquela limpada nas memórias. Só que de vez em quando isso vai acumulando, digamos, impurezas de informação. Essas impurezas precisam ser processadas de alguma forma e daí viriam sonhos malucos. Bom, resumindo, seria o seguinte: o sonho autêntico é um subproduto do processo de armazenar memórias e experiências recentes, enquanto o sonho ilusório é uma espécie de despejo de lixo acumulado de memórias mais antigas. Esses dois processos mentais dão prioridade para questões que não foram resolvidas corretamente no estado desperto, né? Ou experiências que foram emocionalmente muito impactantes. Isso explicaria por que os sonhos costumam ser tão marcantes para a gente, ao mesmo tempo que são tão facilmente esquecíveis. Porque se o sonho é uma forma de otimizar a memória, não faz sentido o próprio sonho gerar uma memória que duraria muito tempo. Você tem que esquecer. Ok, Peter, top demais, mas eu vim aqui para saber se dá para entrar no sonho de outra pessoa ou não. Opa, a gente vai chegar lá, vou chegar para você lá. O que você tem que entender até esse ponto aqui é que o sonho lida com memórias recentes e antigas, beleza? Você também tem que entender que os antigos forçavam uma conexão entre o mundo desperto, acordado, e o mundo dos sonhos, né? Indo dormir com uma ideia na cabeça. Ou seja, de certa forma, fazer um inception de si mesmo não é tão ficção quanto se poderia imaginar. A ciência já comprovou que é possível influenciar o conteúdo dos sonhos a partir de estímulos do mundo real. Isso a ciência comprovou. Uma pesquisa realizada em 2009 demonstrou que o sistema olfativo do cheiro pode impactar aquilo que você sonha. Como assim?
Tipo, cientistas fizeram vários testes colocando pacientes para dormir ao lado de odores positivos, sabe? Como, por exemplo, cheiro de rosas. Esses pacientes tiveram uma incidência maior de sonhos agradáveis do que pacientes sem esse estímulo de olfato. Por outro lado, pacientes que foram estimulados com cheiros ruins, como, por exemplo, cheiro de ovo podre, né? Tiveram uma incidência muito maior de sonhos desagradáveis. Então fica a dica aí, tira a nhaca do teu quarto que isso vai estar te atrapalhando no sono, hein? E a mesma doutora Deirdre Barrett, que fez uma relação entre a pandemia e o aumento dos sonhos ruins, também desenvolveu um método com os estudantes dela chamado de incubação de sonho. A incubação de sonho é uma forma de você levar um tema ou questão do mundo real para dentro daquilo que você sonha. Assim, como vocês viram, a ideia não é nova, entende? Os egípcios antigos faziam isso, os gregos antigos faziam isso. O interessante é que a gente tem agora cientistas comprovando que o negócio realmente tem uma lógica. Nos testes realizados pela doutora Barrett, 2/3 dos participantes tiveram sonhos que abordaram o problema escolhido e 1/3 alcançou alguma forma de solução para o problema dentro do sonho. Sente só o que a cientista falou sobre o método. Abre aspas. Se você quer resolver um problema em um sonho, deve primeiro pensar no problema antes de dormir. E se ele se transformar em uma imagem, mantenha em mente e deixe que seja a última coisa em sua mente antes de adormecer. E ó, o pulo do gato para incubação de sonhos é não pular da cama quando acordar. Isso bagunça a memória. Então assim, a doutora Deirdre Barrett aconselha o seguinte, abre aspas. Quase metade do conteúdo do sonho se perde se você se distrair. Então deite-se ali, não faça mais nada. Se você não se lembrar de um sonho imediatamente, veja se sente uma emoção específica. Todo sonho virá à tona. Existem, galera, muitas obras artísticas que surgiram dentro de um sonho a partir de algum tipo de incubação. A escritora Mary Shelley foi dormir com a ideia na cabeça e acordou com a história do Frankenstein completa. Muitos dos elementos do livro Médico e o Monstro também surgiram a partir de sonhos do autor. Mais recentemente, o primeiro livro Crepúsculo surgiu para a autora num sonho, quando ela estava precisando lá de uma história. O guitarrista dos Rolling Stones, o Keith Richards, foi dormir obcecado por uma música e acordou com o riff prontinho de Satisfaction. Paul McCartney sonhou com a música Let It Be depois que ele passou a noite relembrando da falecida mãe dele. Também, ó, existem muitas descobertas científicas que começaram da mesma forma, incubação de sonhos. O método científico, a base de tudo aquilo que a gente chama de ciência, veio em 3 sonhos diferentes quando Descartes estava vidrado nessa questão. A tabela periódica surgiu num sonho. A estrutura do átomo surgiu num sonho, né? Antes do físico Niels Bohr testar o que sonhou e descobrir que estava certo. Então, em 2020, um grupo de cientistas do MIT lançou um projeto ousado. Um influenciador automático de sonhos. Basicamente Inception, né? Mas sem a mente de ninguém entrando na mente de outra pessoa. É você com você. Ou melhor dizendo, é você com a máquina. O método foi batizado de incubação de sonhos direcionada e o aparelho foi batizado de Dormio. O esquema qual é? É juntar um aplicativo de smartphone acoplado com o rastreador de sono que a pessoa veste. Com esse Dormio, os pesquisadores conseguiram preparar a pessoa para sonhar com uma ideia específica através de estímulos externos. E é interessante que, se você lembrar do filme Inception, né, a gente tinha ali um especialista em extrair informações dos sonhos. E esse especialista, que era interpretado pelo Leonardo DiCaprio, é contratado para fazer uma operação muito mais complexa. Em vez de extrair uma informação do sonho de alguém, ele deve plantar uma ideia na mente dessa pessoa. É a tal da Inception. O grande desafio do filme é justamente esse. Como plantar uma ideia. E isso é algo que a ciência já consegue hoje. Sem precisar de âncora, sem precisar de toda uma operação de guerra e tal. A menos, é claro, que o alvo não queira ou que não possa saber que vai ter essa ideia implantada. Então, sim, talvez você ainda precise de um sequestro, uma operação de guerra e tal. Não faça isso, né? É crime, só dizendo. Enfim, tá muito claro que é possível influenciar o conteúdo de um sonho plantando uma informação. O mais complicado do filme já foi. Agora vamos ir um pouquinho mais além. E como é que você extrai uma informação do sonho de outra pessoa? Bom, aí a gente tem outro projeto científico, dessa vez de 2021. Um time de pesquisadores da Holanda, França, Alemanha e Estados Unidos conseguiu se comunicar com 36 voluntários enquanto esses pacientes estavam dentro do sonho. Pera, não é acordar e contar o que sonhou, não. É transmitir informações enquanto o sonho está rolando. É comunicação de dentro do mundo dos sonhos para o mundo real. Esses voluntários eles foram treinados para responder estímulos mesmo dormindo. Os pesquisadores enviavam sinais luminosos e os voluntários respondiam com movimentos dos olhos fechados ou movimento dos dedos. Foram dezenas de sessões gravadas e o equipamento registrou certinho. Os pacientes estavam dormindo. Eles estavam com um padrão de onda cerebral de sonhos RM, sonhos REM. Mas calma, os resultados não impressionam tanto assim. Foram feitas perguntas de sim ou não, questões matemáticas muito simples. Os voluntários acertaram as respostas em só 18% dos casos. Em outros 17% dos casos, os pesquisadores sequer conseguiram entender a resposta. Não dava nem para entender o que estava sendo respondido. Infelizmente, na grande maioria dos testes,
os voluntários não conseguiram responder foi nada mesmo. Estavam profundamente na naninha. Bom, não são os melhores dos resultados, mas já é um avanço, né? Pequeno, mas é. Os pesquisadores acreditam que esse tipo de teste pode ajudar a ciência a entender como os sonhos funcionam e a desenvolver terapias para diferentes tipos de distúrbio mental. Hoje de noite, quando você for dormir, visualiza isso. Vou acordar e vou deixar um comentário nesse vídeo. Ou não, comenta antes de dormir mesmo, né? Conta pra gente qual foi o sonho mais louco que você já teve. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ler o comentário do amiguinho, vai ficar com aquilo na cabeça, vai dormir, vai ter o sonho mais louco ainda que ele. Aí você volta aqui e comenta, aí o amiguinho vai ler o seu comentário, pô, isso não vai parar nunca. Já pensou? Agora pensou. Agora eu coloquei essa ideia na sua cabeça. Comentem! Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado por mais um vídeo no quadro Inés Curiosidade. Esse quadro a gente tá gostando muito de fazer porque vocês estão gostando. O feedback de vocês está maravilhoso. Só que vocês têm que ter o sininho ativado. Senão vocês vão perder o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Fui! Uhul!